desta manhã tem o tema de a alegria de estar na casa do Senhor. A alegria de estar na casa do Senhor. Pergunto a vocês, como que vocês passaram essa semana? Uma semana atribulada? Uma semana de luta? Uma semana de notícias ruins, tristezas? Mas quando você lembrou que domingo teria o culto na casa do nosso Senhor, onde o povo de Deus estaria reunido, como que você se sentiu? Como que você reagiu, ou como que você recebeu essa lembrança da sua mente? Houve alegria? Ou houve desânimo? Houve satisfação? Ou houve aquele sentimento, nossa, mais um domingo na igreja? Eu vou trazer para vocês uma breve história. Em um país onde a fé cristã é proibida, a vida é uma constante prova de coragem, porque existem muitos desafios. E neste país existia uma jovem cristã, que passou uma semana trabalhando sobre o olhar das autoridades, o olhar atento daqueles que estavam exercendo uma autoridade sobre ela. Lembre-se que é um país onde é proibido professar a sua fé cristã. Ela vivia com seu coração apertado pela incerteza do que poderia acontecer se alguém descobrisse que ela e os seus outros amigos eram cristãos. Cada dia era um desafio para manter a sua fé em segredo, enquanto a solidão e o medo tentavam minar sua esperança, ou seja, apodrecer, tirar a sua esperança. Mas numa certa noite de um sábado, um bilhete discreto é passado de mão em mão. E quando chega em suas mãos e ela abre esse bilhete, está escrita a seguinte mensagem: culto amanhã, 5 horas da manhã, na casa da irmã May. Veja, culto amanhã, 5 horas da manhã, na casa da irmã May. Ao ler aquelas poucas palavras, um sorriso tomou conta do seu rosto. Não é um convite para uma festa, mas para algo muito mais precioso, muito maior. E com isso, o seu coração encheu-se de uma grande alegria, em que o medo não conseguia apagar. É a alegria de saber que, apesar de todos os riscos que ela estava vivendo, ela poderia estar na casa do Senhor, em um pequeno cômodo, onde alguns irmãos se reuniriam para orar, para cantar e para ouvir a palavra de Deus. A simples ideia de estar ali na presença de Deus com o seu povo é o que sustenta e a faz esperar ansiosamente pelo amanhecer do domingo. Motivo? Porque ela estaria na casa do Senhor. Ela estaria reunida com o povo de Deus, adorando e entoando cânticos ao Senhor. E lembrem-se, 5 horas da manhã, enquanto que nos nossos dias temos preguiça de estar na igreja às 8 horas para orar, ou às 9 ou às 10, que seja, temos preguiça para orar. É sobre isso que nós iremos tratar nesta manhã, na exposição do Salmo 122, pois ele relata o momento da alegria em que os peregrinos que saíam de todas as regiões onde se encontravam e iam em direção a Jerusalém para expressar este cântico às portas da cidade de Jerusalém. Este salmo, só para título de curiosidade dos irmãos, este salmo é um dos 3 salmos de peregrinação que são atribuídos a Davi, ou seja, tendo Davi como o seu autor. E os outros 2 salmos é o Salmo 124 e o Salmo 131, pois eles expressam a relação de Davi com Jerusalém. Escrito por Davi, então ele é entendido como sendo de autoria de Davi, porque ele expressa a relação de Davi com Jerusalém, pois mostra momento de capturas, o seu programa de construção da cidade e o transporte da Arca da Aliança até a cidade, tornando todas essas expressões que nós iremos ver no texto mais relevante, mostrando que pertencia a Davi. Sério, mas este salmo, ele foi escrito após o exílio. Sim, após o exílio. Mas, possa ser, e eu acredito que seja isso, as gerações posteriores, as gerações após a vida de Davi, que estavam vivendo o pós-exílio, poderiam e tomaram este salmo para usá-lo, para cantar
com júbilo, com alegria, quando chegaram em Jerusalém. Lembre-se que é um texto de peregrinação. Saíam de todos os seus arredores de Jerusalém, todos aqueles crentes, os cristãos daquela época, e marchavam em direção a Jerusalém para estar na casa do Senhor, adorando e exaltando o nome dele. O que vocês fizeram hoje? Vocês saíram das suas casas, alguns moram perto da Belmira Marim, outros moram lá no Cocaia, outros moram no jardim, no Cantinho do Céu, e assim por diante. Vocês saíram de inúmeros lugares diferentes para estarem reunidos e congregados em um só lugar, na Igreja Presbiteriana do Grajaú, na Avenida Grande São Paulo 116. Veja, saíram de várias regiões, de vários locais diferentes para estar em um só local. Com qual objetivo? Adorar ao nosso Deus. Ao olhar para o Salmo 122, nós encontramos os benefícios de nos alegrarmos na casa do Senhor. Que benefícios são esses? Quais são os benefícios que nós temos de nos alegrarmos na casa do Senhor? É o que nós iremos ver agora. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 122, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Para render graças ao nome do Senhor, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu reino, em seu meio, e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Oremos mais uma vez. Eterno Pai, a Tua palavra acabou de ser lida, mas agora nós iremos expô-la. Mas para que possamos fazer isso, Senhor, nós necessitamos, carecemos da iluminação do Teu Espírito Santo, para que abras o nosso entendimento e assim possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la todos os dias. E não somente isso, Senhor, para aplicá-la precisamos de guardá-la. Prepare o nosso coração, para que a Tua palavra entre nele, faça morada, e a nossa mente venha resplandecer, nos lembrar de tudo que nós temos aprendido de Ti. É o que nós pedimos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. E graças te damos. Meus irmãos, após ler o texto, quais os benefícios de nos alegrarmos na casa de Deus? Quais são os benefícios de nos alegrarmos na casa do Senhor? E o primeiro benefício que o texto nos apresenta é: a alegria causa disposição e satisfação. A alegria, ela causa disposição e satisfação. Veja que o versículo 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista, ele inicia este salmo usando a expressão alegrei-me. Ao usar essa expressão, o salmista não está tratando de uma alegria comum. O que seria uma alegria comum? Uma alegria passageira. Por exemplo, aquela alegria que sentimos quando nós ganhamos algo de um amigo, de nossa esposa, ou as mulheres ganham um presente dos seus maridos, uma joia cara, um colar de ouro, para que possa resplandecer ainda mais a beleza da sua esposa. Ela vai ficar muito feliz. Ou o homem ganha um perfume que ele mais gosta, ele vai jogar com tanto cuidado para poder durar mais aquele perfume. Nesse momento que você ganha esse presente, você tem uma alegria. Porém, essa alegria, ela é uma alegria comum, porque ela é passageira. Ao usar a palavra alegrei-me, ele está se referindo a uma alegria mais intensa, uma alegria profunda, um contentamento que brota do coração. Não é uma alegria que surge na sua mente e fala: nossa, a minha esposa lembrou de mim, ou nossa, o meu marido lembrou de mim, e aquela alegria surge por um breve momento e se passa. Não, é uma alegria que brota do fundo do coração, porque ela persiste, ela permanece. Por exemplo, um casal que após anos tentando ter filhos, e após um longo tratamento e muita oração, recebe a notícia que serão pais. Isso é uma alegria profunda,
pois foram anos nessa luta. Ou seja, o salmista não está tratando de uma alegria superficial, mas de uma satisfação genuína. Isto é, uma alegria que preenche todos os espaços do coração do homem e transborda para todas as áreas da sua vida. É sobre essa alegria que o salmista está tratando. E você pode dizer, mas esta alegria tão profunda é por quê? Só porque disseram vamos à casa do Senhor? E eu digo sim. Pois a palavra vamos aqui no texto, por mais que trate de uma ordem, porque ela trata de um imperativo, é uma ordem, vamos à casa do Senhor. Na verdade, no texto hebraico, está tratando de um convite. Tem o sentido de um convite. E a alegria profunda é a resposta para esse convite. Em nossos dias, muitos que se dizem ser cristãos, ao ser convidados para cultuar a Deus, pode parecer algo simples, pode parecer algo comum. Só mais um domingo, é só mais uma igreja que eu irei conhecer, é só novos membros, novas pessoas que eu irei conhecer, novos irmãos na fé em Cristo. É somente isso. E ao chegarem na igreja, simplesmente cantam, louvam, apresentam suas súplicas, ouvem os recados e vão-se embora para suas casas. Um dia comum, um ato simples. Mas para o povo de Deus daquela época, era algo satisfatório, era algo maravilhoso, era o dia mais importante da semana para eles, porque eles estariam na presença do Senhor. Por isso que eles vinham de todas as regiões se deslocando de onde estivessem, para irem à casa de Deus, para estarem na presença do Senhor, para adorá-lo. E eu trago novamente à mente de vocês, lembrem-se, meus irmãos, lembrem-se que este salmo é um salmo de peregrinação, ou seja, eles estavam indo para Jerusalém para adorar ao Senhor. E no decorrer desta viagem, porque eles tinham que viajar dias e dias, léguas e léguas, quilômetros e quilômetros, eles enfrentaram todos os perigos e todas as adversidades que poderiam existir para estar na presença de Deus. Nos nossos dias, se nós acordamos com o corpo um pouquinho cansado, eu não vou na igreja hoje, eu vou deixar para ir semana que vem. Ou se passou uma semana atribulada, corrida, em que o tempo tomou todo o nosso, em que os afazeres tomou todo o nosso tempo, não consegui ler a Bíblia, não consegui fazer um devocional, não consegui fazer um culto no lar, e chega no domingo e fala, eu não vou à igreja hoje porque eu estou bem, me sentindo bem. O meu esposo está cansado, eu vou ficar em casa com ele. Ou a minha esposa está cansada, vou deixar ela dormir e vou ficar em casa com ela. Esse alegreme é muito mais profundo. Quando nós lembrarmos que no domingo nós temos o culto na casa do Senhor, devemos ser tomados de uma alegria que nada venha nos impedir de estar aqui na casa do Senhor, culto de manhã e no culto da noite. Devemos ser tomados por uma alegria, porque a palavra vamos, ela, além dela ser uma expressão de ordem, mas na verdade traz um convite, ela tem um tom de encorajamento, um chamado a uma ação de se mover em direção a um lugar de adoração. E por que eu digo isso? Porque esse vamos aqui está dizendo, vamos à casa do Senhor. Tem outro lugar melhor para estar do que na casa do Senhor? Existe algum outro lugar melhor do que estar na casa do Senhor? Se existir, meus irmãos, me apresentem, porque eu ainda desconheço. Não existe lugar melhor para estar se não é na casa do Senhor. E veja, a casa do Senhor se encontrava em Jerusalém, e o povo de Deus tinha de se mover de todas as regiões para irem adorar a Deus na sua casa, que é o templo. E esse templo é o centro da adoração e da presença de Deus no centro de Israel. Portanto, o versículo 1 nos ensina que a fé cristã, ela não é solitária. A fé cristã, ela não é sozinha. A fé cristã não depende de você sozinho na sua casa,
abrir um texto, ler esse texto, orar, fazer um culto individual, onde muitos até tomam Santa Ceia sozinhos também. A fé não é isso. A fé é muito mais além do que isso. A fé é você estar em alegria, estar na casa de Deus com alegria. E por que é uma alegria tão profunda também? Porque essa alegria, ela é amplificada. Como assim amplificada, Célio? Não é um som que eu vou ligar o carro, ligar o volume ou colocar um módulo para amplificar esse som ainda mais. Não, a alegria, ela é amplificada porque ela se espalha. Ela se espalha durante a comunhão do corpo de Cristo. Ela se torna maior. Por isso que ela é amplificada. Porque vai juntar a sua alegria, a sua alegria, a sua alegria e a sua alegria. E uma alegria só de um povo irá se tornar uma só diante de Deus. Por isso que ela é amplificada. O convite para o culto não deve ser visto como um fardo. Não. O convite para o culto deve ser o melhor convite da sua vida. O convite para o culto deve te proporcionar uma alegria tão grande que você irá olhar para a sua vida anterior ou para a sua vida ao redor, para a vida das pessoas ao seu redor, e você vai pensar, o que eles estão fazendo das suas vidas? Vamos para o culto porque lá é um lugar bom. Lá é um lugar onde nós seremos edificados, lá é um lugar onde nós seremos ensinados, lá é um lugar onde nós estaremos na presença de Deus. E aonde todo o peso dos afazeres da semana serão aliviados, porque nós seremos refrigerados pela palavra de Deus. O convite para o culto deve ser visto como, não deve ser visto como um fardo, mas como um momento único para viver a alegria de forma compartilhada. Porque nós estaremos conversando logo após o final do culto, iremos falar como foi nossa semana. Minha semana foi atribulada, corrida, vamos dizer assim. Saí do trabalho, fui para a escola ou fui para a faculdade. Saí do trabalho, tive que ir para o meu escritório. Saí do meu escritório, tive que buscar meu filho ou minha filha na escola. Cheguei em casa, o cano de água havia estourado, o encanador não atendeu, eu tive que ir lá e quebrar a parede, eu mesmo arrumar. E pior, antes disso, eu fui abrir a porta da minha casa, a chave quebrou lá dentro, tive que chamar o chaveiro. Quando chega no final do dia, antes de dormir, você está com os ombros arriados de cansaço. Mas quando você lembra que domingo é o dia do Senhor e que nós iremos cultuar a Ele, nós iremos lembrar que dentro desta casa, deste templo, nós seremos edificados e teremos o melhor alimento que pode existir na face dessa terra. Estar na presença do Senhor. E eu pergunto a vocês, como vocês reagem ao serem convidados para o culto? Ou melhor, como vocês reagem quando vocês lembram que domingo tem culto? Nossa, mais um domingo. Mais um domingo em que o Célio vai subir no púlpito, ele vai pregar no culto da manhã e ainda vai falar que tem o culto da noite. Isso é um fardo ou uma alegria? Deveria ser uma alegria e não um fardo. Porque não sou eu que estou chamando você para o culto da manhã. Não sou eu que estou chamando você para o culto da noite. É Deus. É Cristo. Por meio da palavra dele, ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Isso nós fazemos em comunhão, na casa do Senhor, em adoração. Outra pergunta: a sua reação quando você lembra-se do culto, você fica entusiasmado ou você fica desanimado? Reflita. Você já parou para pensar como que você reage quando você lembra-se que tem um culto? Certa vez eu perguntei, como que vocês se preparam para o culto no domingo pela manhã? O filho atrasou, acordou atrasado, você já sai de casa bravo ou brava porque ele te atrasou? Ou você já acorda brigando com a sua esposa porque ela não passou a sua camisa? Ou a sua esposa já acorda brigando com você porque você ainda não tomou banho e não passou o gel no cabelo? Como que temos nos preparados para o culto do Senhor? Então, como que vocês têm reagido quando vocês lembram-se ou quando vocês são convidados para o culto? Com entusiasmo ou com desânimo?
Porque o versículo 1 nos mostra que a alegria de ir ao culto reflete o valor que nós damos em estar na presença de Deus e na comunhão com Ele, junto com o seu povo. Como que nós recebemos? Como que vocês recebem? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria é algo profundo, não é algo superficial. É algo muito mais profundo, muito mais além. Sabe por quê? Porque esta alegria não se resume somente na disposição em ir. Porque muitas vezes quando somos convidados nós falamos, eu vou estar lá. A alegria, ela não se resume somente na disposição em ir à casa de Deus, ela vai além. Pois quando nós chegamos à casa de Deus, nós nos sentimos satisfeitos. Ou seja, a satisfação vem da alegria que sentimos de estar na casa de Deus. Essa satisfação é algo que vai preencher o nosso coração. Ou melhor, além dela preencher, ela vai expressar o quanto diante de Deus, o quanto que nós somos gratos, porque nós somos pecadores e que merecíamos a condenação, mas estamos na presença dEle. Fomos acolhidos por Ele, fomos chamados por Ele para ser filhos dEle. Por meio do sangue de Cristo nós somos chamados para ser filhos dEle. E isso deve ser um motivo de alegria para a nossa vida. Deve ser um motivo de alegria que enche o nosso coração. Porque a lei de Deus nos mostra o nosso pecado. Mas a graça de Deus, por meio de Cristo, nos mostra que nós somos salvos. Por que eu digo isso? Que a alegria, ela não se resume somente na disposição, mas também na satisfação. Veja o versículo 2, diz: pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. A expressão pararam os nossos pés traz a ideia de estar parados, firmes, inabaláveis. Ela está descrevendo a ação de chegar e de permanecer. Ou seja, eles chegaram em Jerusalém e permaneceram em Jerusalém. Isso aconteceu após um longo período de viagem, chegando ao seu destino. Os pés dos peregrinos pararam de se movimentar, pois agora os peregrinos irão repousar, irão descansar na presença do seu Senhor. E como que eles farão isso? Cantando louvores, ouvindo da sua palavra, fazendo suas súplicas, agradecendo ao Senhor pela proteção que Deus deu a eles no decorrer de toda a viagem. Eles iriam descansar na presença do seu Senhor. Essa expressão também, ela demonstra a concretização do convite realizado no versículo anterior, por meio da palavra vamos. E a expressão junto às portas, ó Jerusalém, representa a entrada da cidade, a qual é o ponto final da peregrinação do povo em direção à casa do Senhor, e assim alcançando o objetivo que é se colocar diante da presença de Deus, junto com todo o restante do povo que vieram de todas as regiões. Veja, é o ponto final. Quando você sai da sua casa às 5 horas da manhã para trabalhar, você tem um ponto de início. Você está no ponto de ônibus. Você pega o ônibus e você tem um destino: chegar até o seu trabalho. E ali você vai desfrutar do momento em que você irá realizar as suas habilidades no seu trabalho, onde você será bem visto pelo que você faz. E você se alegra com isso, não se alegra? Não se alegra em receber um elogio do seu chefe? Quem não se alegra? Todos se alegram. O ponto final é do trabalho. Mas até você chegar no seu trabalho, você passou por inúmeros perigos. Tentativas de assalto que poderiam ocorrer, o motorista bater o ônibus, ou o trem descarrilhado, alguma coisa. Mas Deus esteve protegendo. Eles chegaram ao seu destino. Quer estar na presença de Deus, adorando e exaltando o nome dEle. Vocês hoje chegaram ao seu destino. Quer estar aqui na igreja. Mas como você tem vivido esta alegria? Alegria, meus irmãos, não se trata de uma expectativa que nós temos. Por exemplo, eu vivo na grande expectativa, a maior expectativa que eu vivo é
estar na presença de Deus no dia do juízo, quando Ele voltar. Ou possa ser que eu vá antes, né? Mas essa é a expectativa. Mas enquanto eu estou aqui na Terra, eu ainda tenho expectativa de ver o São Paulo ser campeão brasileiro novamente, que eu acho que vai ser difícil, pela forma que as coisas estão caminhando. Mas a expectativa que o texto nos passa não é uma expectativa comum. É uma expectativa muito mais além, uma expectativa de alegria, porque ela é a consumação, a concretização do objetivo de estarmos na presença de Deus. Pois chegar à casa de Deus é um momento de gratidão. Porque muitas coisas poderiam ter nos impedido de chegar até aqui. E mais, os ensinos destes 2 primeiros versículos nos mostram que estar fisicamente presente no culto é importante, pois não é apenas marcar presença. Porque se fosse para marcar presença, para não ter compromisso com o Senhor, poderíamos assistir os cultos de casa online, que é o que mais tem hoje em dia. Depois da pandemia, muitas pessoas não retornaram para o culto físico. Ficam em casa assistindo o culto online, deitado em sua cama. O culto passando na televisão e a pessoa aqui no celular. Que culto é esse que está prestando? É um culto sem compromisso. Então, se for para não ter compromisso, fiquemos em casa. Pode ser duro e difícil de ouvir isso, mas é uma verdade. Se é para virmos ao culto e não termos compromisso, fiquemos em casa. Mas estar presente no culto de forma física é estar com o coração e a mente firmes no Senhor, na exposição da sua palavra, desfrutando da comunhão e da adoração no culto. O povo de Deus unido, desfrutando da comunhão e da adoração. A alegria de ir e estar na casa de Deus não para por aí, não para somente na satisfação, não para somente na disposição, pois ela nos traz outro benefício. Ela nos leva a valorizar a unidade e a ordem que Deus estabelece. Versículos 3 e versículo 5. A alegria nos leva a valorizar a unidade e a ordem que Deus estabelece. Veja, o versículo 3 diz: Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida. Veja, vocês lembram do versículo do Salmo 125, se eu não estiver enganado, vai falar que nós somos como os montes de Sião. Ou seja, Jerusalém ela foi construída no Monte Sião, ela foi fortificada no Monte Sião, ela foi edificada. Então, quando fala Jerusalém, você é construída como uma cidade bem sólida, o versículo está dizendo que nós temos a nossa alegria, somos alegres. O melhor, devemos estar alegres em ir à casa do Senhor, porque a alegria irá nos edificar e nos unir como povo de Deus. Assim como Jerusalém está construída sobre o Monte Sião, fortificada no Monte Sião, alicerçada, edificada naquele monte firme e sólido, a nossa alegria também deve estar edificada e unida em um só povo. Nesse versículo nós temos a expressão, a palavra construída, que eu já falei ainda agora, significa edificada. E a continuação do versículo diz que como cidade bem sólida, ou seja, ela foi edificada com um propósito: ser firme para receber o povo de Deus. Não somente para receber o povo de Deus, ser firme, porque quem habita no meio desse povo é Deus. E Deus é a firmeza dessa cidade. Ela foi edificada para ser um lugar de habitação e reunião. E por que eu digo isso? Porque a expressão sólida traz a ideia de unida, ligada, conectada. Ou seja, o povo se reúne à casa de Deus de uma forma compactada. São várias pessoas de várias regiões se tornando uma só, estando unida entre si e agindo e vivendo de igual modo. Aqui nós somos uma igreja. Temos crianças, temos adolescentes, temos jovens, temos idosos que moram no Jardim Imperial, que moram no Castro Alves,
que mora no Jardim 7 de Setembro, se eu não me engano, que mora no Cantinho do Céu, mora no Vila Natal, mas vejam, são pessoas com diferentes idades, faixa etárias, e de diferentes lugares, que estão reunidos em um só lugar, e que devem ter a mesma mente que a mente de Cristo. E como nós adquirimos essa mesma mente? Nos atentando à palavra do Senhor. E onde que nós nos atentamos à palavra do Senhor? No culto. Quando nós somos instruídos, somos corrigidos, exortados, é no culto, por meio da palavra dele. E assim nós cresceremos como uma igreja firme, uma igreja sólida, seremos uma igreja edificada, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo modo de agir. Porque o nosso direcionamento não está nos nossos pensamentos ou naquilo que nós acreditamos ser o correto, está de acordo com a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que edifica, que dá a direção das nossas vidas como povo dele. Veja o benefício da alegria de estar na casa de Deus. Nós somos vistos como como um povo único, e que entoam louvores com uma única voz. Portanto, o versículo 3 nos mostra que Jerusalém é um símbolo da igreja. E por quê? Porque a igreja não é um agrupamento de indivíduos. Um agrupamento de indivíduos é quando eu não servi, mas aqueles que serviram o exército estavam agrupados num local para aprenderem a guerrear. Ou como muitos fazem por aí, o culto de jovens, onde todo mundo pula, faz pirueta, e é um grupo de pessoas que está ali. Mas não. A igreja verdadeira, ela é um corpo edificado, porque ela está unida a Cristo. A união é uma característica essencial daqueles que constituem a igreja de Cristo, depositando nele a sua fé. Portanto, como membros da igreja, nós somos chamados a construir essa unidade e mais, manter esta unidade. E como nós fazemos isso? Como que nós mantemos esta unidade? A resposta é retórica, mas vivendo unidos, expressando a alegria que temos na presença do nosso Senhor. Por exemplo, quando nos reunimos para prestar o culto a Ele, que é esse momento aqui. É como se você saísse com seu grupo de amigos para ir a uma balada, para ir a um churrasco, onde a alegria é satisfatória. A sua satisfação tem que ser maior na casa de Deus. Nos reunimos para poder comer, rir e fazer inúmeras coisas, jogar o uno, dominó, o que for. Estar na presença de Deus, estar na casa do Senhor, a alegria é muito mais intensa, é muito mais satisfatória. Veja, o versículo 4 diz: para onde sobem as tribos? As tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. O salmista usa a expressão, a palavra sobem, trazendo a ideia de ascender. Lembra quando Cristo ascendeu aos céus, que falam lá no livro de Atos? Ele subiu aos céus em direção ao Senhor. Onde se encontra hoje assentado à destra de Deus? Aqui traz a ideia de ascender, de subir. Eles estão saindo das partes mais remotas, das partes mais baixas, para subir em direção a Israel, porque Israel está no topo de um monte. Então eles precisam caminhar em sua direção. Eles estão subindo a cidade que se encontra lá no alto, com um único objetivo: se reunirem para render graças ao Senhor, por meio da adoração, por meio do louvor, e assim expressar a gratidão ao nome do Senhor, que representa a pessoa de Deus. O nome do Senhor, hoje, sendo falado aqui e adorado aqui, representa a pessoa de Deus e o caráter dele e a sua autoridade no nosso meio. Portanto, meus queridos e nobres irmãos e irmãs, o versículo 4 nos mostra que a igreja é o lugar onde pessoas de origens diferentes se reúnem para serem se reúnem com um único propósito, que é adorar a Deus, e assim se tornarem um único povo. Veja que no texto, a diversidade das tribos não impede que a unidade desenvolva. Porque essas tribos vieram de vários lugares para adorar. Então, que as nossas origens
Se você é paulista, se você é paulistano, se você é nordestino, se você é do Rio Grande do Sul, que agora eu esqueci a palavra que se trata de lá, mas não importa onde você seja. Isso não deve impedir a unidade desta igreja. Não deve impedir que essa igreja cresça em unidade. Ou os seus pensamentos. Os seus pensamentos não devem impedir que essa igreja viva a união em Cristo. Porque os nossos pensamentos, muitas vezes, e via de regra, grande parte das vezes, não está condizendo com a palavra de Deus, porque os nossos pensamentos, muitas vezes, está visando uma forma de trazer benefício ou justificativa para nós mesmos. Por isso, toda e qualquer decisão que nós tomamos é de acordo com a palavra do Senhor. Por isso que quando nós nos reunimos, a nossa alegria é satisfatória, porque nós estamos ouvindo a palavra do Senhor e sendo edificados. Sabe por quê? Porque o culto deve ser um encontro de gratidão. Mas sério, muitas vezes eu chego na igreja, a palavra de Deus quando sendo pregada, e alguns até julgam o pregador, falando que o pregador está batendo nas pessoas, mas quando eu chego na igreja, eu só tomo bordoado da palavra de Deus. Às vezes eu recebo uma carícia. Às vezes eu sou acariciado. Mas muitas das vezes eu só recebo bordoada. E mesmo assim nós temos que ser gratos ao Senhor. Porque as palmadas que nós tomamos da parte de Deus por meio da palavra dele é para nos transformar em pessoas melhores. É para nos transformar em pessoas com o coração regenerado. É para nos tornar pessoas que devem ser dignas de seguir a Cristo, como nós vemos lá em Mateus capítulo 10, do versículo 34 a 39, onde ele fala que ele não veio para trazer paz, mas ele não veio para revogar a lei, e nem para trazer paz, né? Ele veio para trazer a divisão. Aonde se o marido ama mais a esposa, ou o filho ama mais a mãe, ou a mãe ama mais os filhos, não é digno dele. Aonde ele diz que aquele que não tomar a sua cruz e não vir após mim, também não é digno dele. Porque quando fazemos isso, nós não estamos colocando Cristo como prioridade na nossa vida. E ao preparar este estudo para os PGs, eu tomei bordoada. Porque em alguns momentos, da correria do dia, eu deveria ter parado e orado, mas eu preferi terminar aquele serviço que eu estava fazendo. Minha prioridade está onde? A alegria de estar na casa do Senhor, ela provém da prioridade. O que é prioridade na nossa vida hoje? Dormir até mais tarde para ir no culto da noite e depois não ir no culto da noite porque comeu demais e dormiu a tarde inteira? O que é prioridade? A prioridade deve estar sempre na casa do Senhor. E nós devemos estar aí sentindo gratidão por isso. Mesmo que nós estejamos sendo exortados, disciplinados e corrigidos, devemos sentir gratidão. Não importa de onde vocês vieram, não importa de onde nós viemos, ou quais as nossas diferenças, ou o que nós somos, porque dentro da casa do Senhor, nós devemos ser um só. Um povo alcançado pela pregação do Evangelho, um povo com o coração transformado por ele, e um povo que tendo um só pensamento. Sabe por quê? Porque o que nos une não é as nossas diferenças. O que nos une é Cristo. Por isso nós devemos estar aqui para louvar e engrandecer ao nome dele. A alegria de estar na casa de Deus também nos leva a reconhecer a presença da justiça de Deus. Veja, o versículo 5 diz: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Ele usa a expressão, o salmista, para mostrar que em Jerusalém havia lugares fixos, estabelecidos, onde alguém se assentava para governar e julgar. E aqui eu faço uma pergunta: o seu coração tem um lugar fixo para que Deus venha tomar assento e governar sua vida?
Ou será que os lugares fixos do seu coração estão tomados por outras prioridades? Como está o seu coração? Mostra que esses lugares não eram tronos simbólicos ou vazios. Como o apóstolo Paulo, quando chega em certa cidade e ele vê alguns escritos em uma parede, ou é trono, agora eu não me lembro agora, mas fala o nome de vários deuses e lá tem o nome do Deus desconhecido. Não tinha a presença de ninguém ali. Como está o seu coração hoje? O seu coração é um trono cheio, preenchido do Espírito Santo, ou é só um trono de símbolo? Eu sou cristão, mas não vivo como um cristão. Não eram tronos vazios, não eram símbolos, mas os tronos de justiça, ou seja, os tronos onde a lei de Deus era aplicada, onde as causas eram avaliadas e decisões eram tomadas com responsabilidade. Eles também são chamados de tronos de Davi, da casa de Davi. Por quê? O que Davi tem a ver com isso? Porque Deus havia confiado à linhagem, à descendência de Davi, a tarefa de governar o seu povo com retidão e com fidelidade. Assim, Jerusalém é apresentada não apenas como o centro da adoração, mas também o centro da justiça de Deus. Então, quando nós estamos reunidos na casa do Senhor, adorando, cultuando o nome dEle, nós estamos reconhecendo que a justiça dEle está sendo exercida em nosso meio. E como que nós expressamos que a justiça do Senhor está sendo exercida em nosso meio? Porque o culto é o resultado da obediência. Porque no culto nós louvamos e reconhecemos a ordem que Deus instituiu para nós caminharmos juntos, conforme a vontade dEle. Nós estamos aqui reunidos, assim espero, que não estejamos aqui reunidos somente porque eu fui convidado pelo pastor Mário. Ou porque a sua esposa acordou cedo e falou: você vai na igreja comigo, você vai estar lá comigo. Não. Que nós estejamos na casa do Senhor por obediência. Portanto, o versículo 5 nos ensina que o povo de Deus não se reúne apenas para cantar e adorar, mas também para viver debaixo da justiça e da ordem estabelecida pelo Senhor. A igreja de hoje deve refletir isso, mostrando que não é um ambiente sem direção, mas uma comunidade onde o caráter justo de Deus se manifesta, onde o caráter justo de Deus se faz presente nas relações comuns entre nós, na disciplina, nas escolhas e no cuidado uns com os outros. Assim como os tronos da casa de Davi garantiam a prática da justiça em Israel, nossas igrejas, e eu não digo somente a igreja do Grajaú, eu digo todas as igrejas, precisam ser espaços onde a justiça de Deus é visível, tanto no ensino quanto na prática diária. E isso envolve a aplicação de disciplina nos rebeldes. Envolve a aplicação da disciplina nos desobedientes. Daqueles que distorcem e usam a palavra em favor de si. Que as nossas igrejas sejam conhecidas não apenas pelo louvor que entoam, com vozes lindas, instrumentos bem afinados. Eu não sei nem fazer o movimento das cordas, mas instrumentos bem afinados. Mas deve ser reconhecida pela retidão com que vivem, mostrando ao mundo que servimos a um Deus que é santo, justo, verdadeiro em tudo o que Ele faz. A alegria de estar na casa de Deus, além de nos unir e nos ordenar, ela também nos traz outro benefício, que é nos leva a orar pela paz e a busca pela igreja, pelo bem da igreja. Versículos 6 e 9. Veja que o versículo 6 diz: orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. A palavra orem é uma ordem clara e direta para interceder. Não é uma sugestão. Não está falando: olha, meus queridos, orem. Se vocês orarem, as coisas vão ir bem. Se vocês orarem, as coisas vão terminar ótimas para você. Não. Porque senão nós estamos colocando Deus à prova, e nós não estamos aqui para colocar Deus à prova. Nós não estamos aqui para determinar: Senhor, eu estou orando, eu quero que aconteça.
Nós oramos por intercessão. Senhor, segundo a tua vontade, a tua misericórdia, olhe para o sofrimento da minha irmã, olhe para o sofrimento do meu irmão, fortaleça ele, ajude ele. Senhor, segundo a tua vontade, os teus planos, olhe para mim, veja o quanto que eu sou pecador, me ajude a me libertar deste pecado, transforme a minha vida. Eu quero ser uma pessoa diferente na tua presença, eu quero ser um cristão verdadeiro. Orar, interceder. Mas no texto, há um chamado para a súplica, e essa súplica deve ser ativa. E no texto, o que deve ser pedido? Pela paz em Jerusalém. A palavra paz é muito mais abrangente do que uma simples ausência de conflito. Dentro desta abrangência se encontra o bem-estar completo, a integridade, a prosperidade. Prosperidade aqui eu estou falando do corpo de Cristo, não estou falando que você deve dar tudo à igreja, ou que você tem que fazer voto com Deus, dar ordem para Deus, para que Deus encha a sua conta de dinheiro e te dar um bom carro. Não, a prosperidade aqui é o corpo de Cristo crescendo diante do Senhor. Isso envolve a saúde, a harmonia, a plenitude em todas as áreas da vida. Orar pela paz de Jerusalém é interceder pelo bem-estar total da cidade. Então aqui eu já trago uma aplicação: orem pela sua igreja, porque se você ora pela sua igreja, você está buscando o bem-estar dela. Ao orar pela sua igreja, você está buscando a estabilidade da sua igreja. Ao orar pela sua igreja, você está buscando preservar a vida espiritual da sua igreja. Orar pela sua igreja, você está buscando a proteção do Senhor para a sua igreja. Ore, não cesse de orar. E esta ordem é acompanhada por uma promessa: se nós orarmos pela nossa igreja, sejam prósperos aqueles que a amam. Aqueles que amam a igreja, que amam a Deus e a Cristo, oram e tenham certeza que Deus os prosperará a vida de vocês. E eu trago novamente, tá? Não estou falando nada de riquezas, dinheiro e status, não. Mas é no crescimento da comunhão no Senhor. E há uma conexão direta entre o amor e a intercessão por Jerusalém. Há uma conexão direta entre o amor e a intercessão pela sua igreja. Essa conexão é expressa por atitudes. Por exemplo, quem ama a igreja, ora por ela. E quem ora por ela, participa de forma ativa do propósito divino de abençoar o seu povo. Orar é clamar ao Senhor pelas bênçãos celestiais que Ele tem para a vida do seu povo. E veja que logo a seguir o versículo 7 diz: reine paz dentro de suas muralhas e prosperidade nos seus palácios. A expressão reina paz expressa um desejo, e que é expresso em uma oração com o objetivo de concretizar. Uma oração com pedido de que se concretize, para que essa oração seja um clamor para que a paz e a prosperidade não seja apenas um ideal, mas uma realidade presente e que seja dominante na vida do povo. As muralhas representam a defesa. Lembra que eu falei para vocês em outros cultos que a cidade de Israel, de Jerusalém, ela é construída no Monte Sião, e que em volta dele existe uma cordilheira de montanhas para dificultar o acesso dos inimigos e ter melhor visualização de quem vem lá embaixo. Para eles, as muralhas representam a defesa e a segurança e a proteção da cidade, enquanto que os palácios daquela cidade simbolizavam o centro do poder, de liderança e de influência. Ao mencionar ambas palavras, todas essas palavras, o salmista está desejando que a paz e a prosperidade permeiem todas as esferas da cidade de Jerusalém, desde as suas fronteiras até os seus corações e mentes. Então, meus irmãos, quando vocês lembrarem que no domingo tem um culto, ou quando vocês forem lembrados falando: olha, não esquece que domingo tem culto, vamos à casa do Senhor, lembre-se que a sua alegria vai transbordar todas as esferas da igreja, porque a sua alegria, unida com a alegria de todos os outros, irá se espalhar. Com isso, todos sairão edificados.
Não basta que a igreja somente esteja livre de ameaças, mas é fundamental que internamente haja harmonia entre os irmãos, estabilidade em todas as áreas. Aplicando a nossa realidade, isso significa que orar pela paz, que nós devemos orar pela paz nos relacionamentos dentro da igreja. Devemos orar pela saúde espiritual e emocional dos nossos membros, dos nossos irmãos em Cristo. Devemos orar pela sabedoria dos líderes para se manterem fiéis na pregação da palavra do Senhor. Não usarem textos para pretexto. Não pregarem a palavra de Deus distorcida para satisfazer o seu ego ou o seu bem-estar. Não. Devemos orar para que os líderes permaneçam firmes na pregação da palavra. Para que os líderes permaneçam firmes na fidelidade ao Senhor. Para que os líderes permaneçam firmes nos princípios morais bíblicos. Para que as famílias não sejam corrompidas pelas filosofias podres que a nossa sociedade impõe. Se os nossos líderes se converterem a essas filosofias, acabou a igreja. E tem muitos fazendo isso. Tem muitos frequentando uma certa emissora aí, só para dizer que está propagando o evangelho, mas chega lá só fala besteira. Distorce a palavra. Sabe por quê? Porque a vida dos líderes se transformou num ecumenismo. São ecumênicos. Querem trazer paz e harmonia entre as religiões, que no caso são as denominações, mas a verdade é que aqueles que visam a palavra de Deus, aqueles que se alegram de estar na casa do Senhor, aprendendo da palavra do Senhor, não se curvarão a essas coisas, mas lutarão de pé para preservar a pureza da palavra do Senhor e a verdade que existe nela. Aplicando a nossa realidade, nós devemos orar pelo crescimento integral da nossa igreja. Que novas pessoas, ou melhor, que os escolhidos do Senhor que ainda estão perdidos, desgarrados, fascinados por este mundo, sejam alcançados pela pregação do Evangelho e venham fazer parte do corpo de Cristo. O versículo 8 nos revela uma das motivações para esta oração. Veja que o versículo diz: por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Ou seja, haja paz em você, Israel. Trazendo para os nossos dias, haja paz em vocês, igreja. Aqui o salmista não apenas ora em silêncio, mas ele declara abertamente o seu desejo. A expressão eu peço indica uma proclamação, uma ação ativa, um desejo que ele está verbalizando, ele está falando, e que esse desejo tem uma intenção, tem um objetivo exclusivo, vamos dizer assim, um objetivo central, e ele expressa publicamente o seu desejo pela paz. Se somos uma igreja onde o que mais existe é contendas, maledicências, mentiras, pecados encobertos, nós seremos uma igreja podre, uma igreja onde nossas estruturas irão se ruir, e rápido. A motivação primária é o amor dos meus irmãos e amigos, ou seja, a solidariedade e o afeto pelo povo. E isso é um amor que nos impulsiona, nos motiva, é o motor, mas não apenas, que nos mostra que nós não devemos apenas desejar o bem, mas também praticá-lo. Interceder e trabalhar para que tudo se torne uma realidade. O amor aos que compartilham a mesma fé, como eu disse, é o motor para a intercessão e para a busca ativa da paz e do bem-estar da nossa igreja. Finalmente, o versículo 9, para a alegria daqueles que já estão cansados de me ouvir, já estão até com os olhos arriando. O versículo 9 apresenta a segunda motivação: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. A palavra buscarei indica uma ação de procurar ativamente, encontrar meios para que a igreja continue crescendo, ou para que a igreja continue mantendo a sua unidade. Não é um desejo passivo, mas um esforço deliberado e contínuo, que não cabe somente a um, mas a todos. Veja, devemos nos alegrar, porque nós temos uma
missão e com um objetivo exclusivo, que é se esforçar de forma contínua para manter a unidade e o amor da igreja. A motivação aqui é o amor da casa do Senhor, nosso Deus, que representa a glória de Deus, a honra de sua presença e o lugar onde Ele escolheu para habitar. Esse amor a Deus ao seu propósito nos impulsiona a ir além da oração e da declaração, levando-nos a buscar ativamente o bem da nossa igreja. O amor se manifesta por meio de ações, os serviços que nós prestamos ao Senhor, PG, as programações das sociedades internas, participar das orações, ler a palavra de Deus e fazer perguntas para o pastor durante a semana. Isso são ações que expressam o nosso bem pela igreja, porque essas ações vão mostrar que nós estamos preocupados em edificá-la ainda mais, de fortalecê-la ainda mais. Não é apenas pelo fato de que a igreja pode nos oferecer, porque na verdade, a igreja não nos oferece nada. Sério, isso é uma blasfêmia. Mas é uma verdade. A igreja não nos oferece nada, porque a igreja é constituída de pessoas falhas e pecadoras. Mas é por meio da igreja que Deus nos traz a salvação. É por meio da igreja reunida, em que a sua palavra é exposta, que Ele nos traz os ensinos que nós necessitamos. Nos apresenta quem nós somos. E ao mesmo tempo que apresenta quem nós somos, apresenta Cristo, o seu Filho, para nos dar a salvação. A igreja, muitas pessoas hoje enxergam a igreja como uma ONG, que oferece cesta básica, oferece remédio, oferece roupa, e faz uma enorme fila pelas calçadas dos bairros, porque as pessoas não estão preocupadas em buscar o Evangelho, estão preocupadas em buscar coisas materiais, apalpáveis, para que garanta a sustentabilidade delas aqui na terra. E esquece que a eternidade não tem fim. A vida na terra tem, mas a eternidade não tem. Concluindo, meus irmãos, os versículos de 6 a 9 do Salmo 122 nos ensinam que a alegria de estar na casa do Senhor nos impulsiona a uma ação concreta e que é motivada pelo amor. Nós somos chamados a orar ativamente pela paz e pelo bem-estar integral da nossa igreja, desejando que essa paz seja próspera e se manifeste em todas as áreas da nossa igreja, desde as sociedades internas até a nossa liderança, desde as relações internas até a nossa liderança. Esse versículo nos mostra que as molas, o motor que impulsiona, que proporciona para nós esta vida, é a intercessão, a oração, é a busca ativa de exercer esse amor, o amor pelos nossos irmãos, o amor na fé, e o amor pela própria casa de Deus. Vocês lembram da passagem de Ageu, quando fala que o profeta Ageu fala que o povo estava mais preocupado em ter suas casas apaneladas, sendo bem vistas, bem estruturadas, belas, mas a casa do Senhor estava em ruínas? Olhe para a nossa igreja. Será que ela está bem? Será que ela está crescendo de forma unida e fortalecida, edificada? Ou será que estamos preocupados com as nossas prioridades e deixando Deus de lado? Deus está em segundo plano, terceiro, quarto, ou até o último plano. Por isso devemos nos alegrar quando nós vamos à casa do Senhor, porque quando nós vamos à casa do Senhor alegres, nós estamos colocando Deus como prioridade da nossa vida. E aqui eu trago para vocês algumas aplicações. A alegria causa disposição e satisfação, como eu falei nos versículos 1 e 2. Portanto, cultive uma alegria sincera. Ao se reunirem como povo de Deus, cultuem ao Senhor verdadeiramente, com o coração grato, com os seus lábios, entoando louvores, expressando a sua alegria, expressando a sua disposição em servir ao Senhor, expressando a sua satisfação na presença de Cristo, que é aquele que está no meio de nós, no meio dessa congregação. Como nós podemos ver lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz:
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Vivam essa alegria sem se importar com o que as pessoas vão falar. Vivam esta alegria sem ter a vergonha de expressar que você é um cristão. Viva esta alegria de estar na casa do Senhor, não se importando com o que as pessoas irão falar porque você está na casa do Senhor. Porque Cristo se esvaziou da sua glória, se fez presente entre os homens, suportou toda a ira de Deus na cruz, para que hoje vocês pudessem ter a alegria da parte dele. Segundo, a alegria nos leva a valorizar a unidade e a ordem que Deus estabelece, que nós vimos no versículo 3 ao versículo 5. Portanto, valorizem e preservem a unidade e a ordem da igreja. Como? Vivendo como parte de um edifício espiritual bem ajustado, edificado sobre Cristo, que é a pedra angular, como nós podemos ver o apóstolo Paulo ensinando lá na carta de Efésios capítulo 2, versículos 20 e 21, que diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Que nós como igreja, busquemos crescer em Cristo, que é a nossa firmeza, é a pedra que nos permanece, que nos faz permanecermos firmes e assim sermos um santuário dedicado ao nosso Deus. E por último, do versículo 6 a 9, a alegria nos leva a orar pela paz e buscar o bem da igreja. Ore pela paz da igreja e busque ativamente o seu bem, agindo em amor pelos irmãos, consciente de que Cristo é a nossa paz. Cristo é a sua paz. Palavras estas que o apóstolo Paulo também ensina lá na carta de Efésios, capítulo 2, versículo 14, em que ele diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, que era a inimizade entre o homem e Deus. Vocês se lembram que quando Cristo entregou o seu Espírito nas mãos de Deus, o véu do templo se rasgou de cima a baixo? Aquilo que impedia com que o homem se aproximasse de Deus não existia mais. Quando o véu se rasga, está mostrando que o caminho em direção ao Senhor se abriu. Não tem mais nada que nos impede de estarmos na presença do nosso Senhor. E caminhando para o final, deixo duas perguntas para que os irmãos reflitam. Não precisam responder, mas reflitam. E a primeira pergunta é: como está a sua alegria em relação à casa do Senhor? Como está a sua alegria em relação à casa do Senhor? Segunda pergunta: a sua alegria tem te impulsionado a vir aos cultos? A sua alegria tem valorizado, tem feito com que você valorize a unidade da igreja? A sua alegria tem levado você a orar pela sua igreja? Ou será que a nossa prioridade é somente o nosso trabalho, os nossos filhos, a nossa casa? E durante a semana é a minha vida, domingo é a vida com Deus, mas mesmo assim eu estou aqui na igreja, não vejo a hora do Célio terminar de falar e dar o amém para que eu possa já ir para minha casa cuidar dos meus afazeres e esquecer que domingo é o dia determinado para que nós, como povo de Deus, estejamos constantemente nos relacionando com o Senhor? Eu digo isso porque, estudando essa semana sobre o dia do Senhor, fui estimulado por uma conversa com alguns irmãos. A palavra Shabat, a qual todo mundo diz que é o sábado, na verdade significa descanso. O sábado deriva da palavra da língua latina, do latim. Então o sábado, o Shabat, que é o descanso, é o dia que o povo de Deus descansa no Senhor. Será que estamos aqui esperando terminar só de falar o amém para nós buscarmos descansar, dormindo? Ou deixando os nossos afazeres com Deus para fazer os nossos? Reflita nisso. E concluo
deixando um desafio para vocês. Desafio a cada um de vocês a renovar o seu compromisso com a igreja, com Deus, em primeiro lugar. Renove o seu compromisso com Deus em primeiro lugar. E automaticamente você estará renovando o seu compromisso com a igreja. Que ela não apenas seja um lugar onde você coloca a sua vida para receber, mas que ela seja um lugar para que você venha contribuir com a sua alegria, para que a unidade da igreja cresça e por meio das suas orações ela seja edificada. Desafio vocês a fazerem isso. Separem um tempo da semana para orar. Planejem, não é errado planejar. É errado não se planejar e fazer as coisas de qualquer jeito. Mas planejem-se. Tire pelo menos 10 minutos do seu dia para fazer um pequeno devocional. Não estou falando para fazer uma exegese do texto, mas leia o texto. E eu tenho certeza que muitas dúvidas surgirão. E eu estarei aqui para respondê-las. E assim a igreja crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor. Portanto, alegrem-se quando disserem para vocês: vamos à casa do Senhor. Alegrem-se quando falarem para vocês: você vai na igreja domingo, vamos ao culto no domingo? Alegrem-se, porque não é um convite qualquer, é o convite da parte do próprio Deus. Oremos.